Então, bom dia a todos os presentes aqui. Nós vamos começar a dar início a mais um webinar promovido pela ABB. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa websérie de saneamento, hoje com o tema de Explore o máximo potencial do inversor de frequência nas aplicações para o saneamento. Eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação e marketing, e eu vou auxiliar aqui os nossos apresentadores no dia de hoje. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria de informar que este webinar ele está sendo gravado e ele vai ser usado pela ABB nos canais de comunicação interno e externo. Né? Então, ao participar, todos estão de acordo com essa divulgação. Em breve, vocês vão receber um e-mail com o link para acesso a essa gravação e também a apresentação que será realizada. Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas, elas serão todas respondidas ao final da apresentação, podem usar o bate-papo, né, localizado aí no menu central inferior, ou perguntas e respostas, localizado no menu direito da tela, tá bom? Então, para começar, eu gostaria aqui só de falar um pouquinho da ABB. A ABB é uma empresa sueca, né, no mercado já há 130 anos, operando em mais de 100 países ao redor do mundo, fornecendo produtos, sistemas, soluções para a indústria, para empresas de transporte, infraestrutura, concessionárias. E aqui no Brasil nós já estamos presentes há 108 anos, com unidades fabris em Guarulhos, Sorocaba e Contagem, e oficinas ao redor do país, e também escritórios regionais com uma cobertura nacional. Tá? Então, agora, para começar a nossa apresentação, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, nosso gerente de segmento para água e saneamento. Rodrigo, é com você. Bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar o quarto episódio da websérie para saneamento, que a gente preparou exclusivamente para atender o segmento, onde a gente tenta trazer todas as possibilidades de solução que a ABB tem no seu escopo, né? A ABB tem mais de 30 mil produtos, é um pouco difícil a gente colocar tudo isso em pauta, mas a gente fez um filtro do que a gente acha interessante, né? Quais são as principais soluções, de que forma, de fato, a ABB pode contribuir para o segmento de saneamento no Brasil e no mundo. E hoje, basicamente, a gente vai apresentar o principal produto aí que foi fabricado e desenvolvido para atender todas as necessidades encontradas aí no saneamento, e que é o Drive modelo ACQ 580. E aí eu tenho o prazer de apresentar dois especialistas, né, na área de drives, com vasta experiência em diversas aplicações. Então, o André Costa, que atua diretamente com a gente aí nas aplicações, nas parametrizações, desenvolvimentos das aplicações das mais complexas que a gente pode imaginar, utilizando inversor de frequência. E o Peterson Dias, que é o nosso gerente de produtos na área de drives no Brasil. Então, queiram se apresentar também, por favor. Passo a palavra aí para o Peterson. Bom dia, Peterson. É um prazer tê-los aqui com a gente essa manhã. Como o Rodrigo comentou, eu sou o gerente de produto da linha de drives de baixa tensão na ABB. Dentre os drives, nós temos também Soft Starter no nosso portfólio. E basicamente eu faço o elo aí, né, a ponte entre as necessidades do nosso mercado aqui no Brasil com a nossa matriz na fábrica e desenvolvimento de produtos, né, para cada vez mais termos produtos mais aderentes à nossa necessidade aqui no Brasil. O André? Andrezinho está no mute. Agora sim? Estamos escutando? Sim, Bom dia. Eu estou mais voltado para a área de aplicação, como o Rodrigo comentou, né?
que eu estou mais diretamente em campo, né, atuando diretamente com os clientes, tanto com os integradores e os clientes finais, né, na parte de desenvolvimento, né. Eu acabei me especializando tanto em águas e outras aplicações, né, e eu vou dar um suporte aí para o Peterson na apresentação para falar um pouquinho mais dessa parte prática aí, né, de funcionalidades e parametrizações. Isso aí, Pet. Apresentando aqui para vocês, né, a nossa agenda de hoje. Nós iremos falar um pouco. Eu vou só passar aqui a bolinha para você comanda o slide. Ok. Pronto. Então, o tema do nosso evento hoje, né, explorar o máximo potencial de um inversor de frequência nas aplicações do saneamento, né, no bombeamento de águas aí também esgoto. E hoje nós destacamos aqui 6 tópicos que eu julgo ser os tópicos mais importantes aí do segmento de águas e esgoto, né. Primeiramente, iremos falar um pouquinho sobre aplicação multibombas. Nós temos um recurso bem interessante, que é um diferencial no mercado. Um pouquinho também sobre a medição e cálculo de vazão, limpeza de bombas, monitoramento de perdas de vazamento de águas, né? Apresentar para vocês o nosso portfólio exclusivo para esse segmento de drives. E para fechar, falar um pouquinho aí sobre a gestão de ativos, né? A questão aí de manutenção preditiva. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, o Rodrigo Teixeira vai fazer uma introdução com vocês. A gente pensou nesses temas, né, que a gente vê como os principais recursos do ACQ 580 deste inversor desenvolvido para atender o mercado de saneamento. E assim, o que a gente tem encontrado muito no mercado são os clientes compram um inversor de frequência e basicamente utilizam este produto para fazer aplicação convencional, uma partida suave, uma rampa de parada suave, um PID, e a grande maioria das aplicações a gente vê que os clientes utilizam apenas esses recursos. Mas olhando por exemplo, para o ACQ 580, o nosso inversor de frequência, a gente resolveu fazer esse webinar para justamente mostrar outras possibilidades, né? Ou seja, de que forma que você pode maximizar a sua aplicação, torná-la mais inteligente, muitas vezes usar um inversor de frequência até para substituir um pouquinho o investimento que você vai fazer em automação, ou justamente usar o inversor de frequência para, de fato, outros recursos do inversor de frequência, né? Então, a gente pouco explora as possibilidades no geral, né? Então, aqui a gente vai mostrar o quão simples é utilizar esses recursos, e eu gostaria de colocar à disposição todo o nosso time, né, tanto eu como o André, como o Peterson e outras pessoas, todo o time ABB, caso vocês queiram testar esse inversor de frequência, ou caso vocês precisem do nosso suporte em campo para ajudá-los, a treiná-los. Então a ABB hoje tem todo esse recurso, todo esse time disponível para ajudá-los a utilizar cada um dos recursos deste produto, tá, nas suas aplicações. Então, Peterson, passo a palavra novamente, a gente vai fazendo um bate-bola aqui para tornar aí a apresentação mais agradável possível para todos vocês. Perfeito, Rodrigo. Quando falamos aí de aplicações em bombas, com bombas em paralelo, né, nós temos diversas possibilidades aí de realizar o controle dessas bombas, né? No caso da ABB, nós temos uma solução muito interessante que nós conseguimos gerenciar até 8 bombas, né? Nós temos aí o inversor de frequência, ele faz o controle e o gerenciamento dessas bombas sem a necessidade de um controlador externo. Então, esse recurso é chamado de controle de bombas inteligente, que é a sigla IPC em inglês,
Intelligent Pump Control. Com o IPC, nós conseguimos inserir, né, dentro do produto do inversor de frequência um controlador integrado para multibombas. Tá? Na figura direita, nós conseguimos ver de que forma esses inversores são conectados. Né? Então, nós utilizamos aí uma entrada digital, uma entrada analógica e também a comunicação chamada 2D, que é drive com drive, né? Drive to drive. Através dessa comunicação, nós conseguimos compartilhar todas as informações do processo, né? Que os inversores estão trabalhando e coletando, e nós conseguimos fazer o gerenciamento de até 8 bombas aí no mesmo sistema. Tá? Um dos benefícios que nós temos quando trabalhamos com bombas em paralelo é que nós conseguimos trabalhar com velocidades reduzidas e atingir, entregar o mesmo nível ali de vazão e pressão no sistema, conforme a demanda do sistema. E com isso nós conseguimos reduzir drasticamente aí o consumo de energia. Né? Então, cada vez mais está sendo utilizado esse tipo de solução. Quando trabalhamos também com o IPC, nós conseguimos fazer transições suaves. Quando um drive comuta para o outro, né, a bomba ela atua de uma forma bem suave. Nós não temos picos ali no momento de troca de controle. Tá? E nós também conseguimos trabalhar com desgastes bem menores, tanto das bombas quanto dos motores, nesse tipo de configuração. Outra vantagem muito interessante do recurso do nosso IPC é que nós conseguimos trabalhar com redundância. Assim, evitamos as interrupções não planejadas, né? Aquelas paradas não desejadas. O nosso IPC também consegue fazer, por exemplo, a alternância de mestre. Nós conseguimos configurar o sistema para caso um mestre venha o mestre entre falha, tanto o drive ou o motor ou até mesmo a bomba tem algum tipo de falha, automaticamente ele passa, né, o comando para o próximo inversor de frequência. E a gente consegue, inclusive, nesse momento, definir a bomba, o motor, o drive prioritário. Então, a gente consegue fazer ali uma classificação de prioridades e conseguimos aí fazer essa alternância do mestre, garantindo assim uma operação contínua. Tá? Além disso, nós conseguimos equalizar o tempo de trabalho de todas as bombas e motores. A gente consegue trabalhar com que o inversor vai fazendo esse gerenciamento automaticamente e ele vai manter ali o tempo de operação das bombas e dos motores de uma forma equalizada para evitar desgastes desnecessários ali em determinada bomba ou motor. Com isso, nós conseguimos aí trabalhar com intervalos de manutenção mais programados e fazer uma manutenção mais assertiva no equipamento. Quando nós falamos, né, de controles multibombas, controle de bombas em paralelo, nós temos o método convencional do mercado e nós comparamos com o IPC. Quando a gente trabalha com IPC, a gente não tem a necessidade nenhuma de utilizar um PLC. Com isso, nós conseguimos reduzir drasticamente aí o custo de aquisição do próprio equipamento e também o custo de instalação e programação do PLC. Tá? Sem contar a facilidade na instalação, na configuração do equipamento. Todos os recursos estão incorporados no Drive. Então, qualquer pessoa aí que fazer a programação, a parametrização do inversor de frequência, ela vai aprender isso de uma forma bem fácil e didática, porque o nosso produto ele possibilita isso. Nós temos ali menus, né, que interagem com o usuário e traz cada vez mais a facilidade de configuração.
Nós fazemos muita analogia com o uso de smartphone. Hoje em dia, nós pegamos um smartphone e ninguém lê o manual, né, para aprender a mexer no smartphone. A gente vai mexendo, vai fuçando e daqui 5, 10 minutos já estamos expert no aparelho. O inversor da frequência da ABB ele é bem intuitivo e ele possibilita esse tipo de configuração. Além disso, configurando um inversor de frequência, o primeiro inversor de frequência, através dessa comunicação D2D que eu comentei, a gente consegue fazer uma sincronização automática dos parâmetros. Automaticamente, os parâmetros essenciais já estarão sincronizados com os outros inversores de frequência. Tá? Sem contar na produtividade, né? Em manter ali a bomba realmente bombeando. Porque no sistema convencional, se a gente tiver algum problema ali no controlador, a gente vai ter que parar a operação para poder fazer o reparo ou até mesmo a troca do equipamento. Aqui, como eu comentei, a gente trabalha com redundância, a gente consegue deslocar o mestre numa eventual falha aí do sistema. Tá? Bom, Pet, eu vou tentar trazer um pouquinho isso para o mundo do saneamento, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da utilização dessa função multibombas com controle de nível em reservatórios de esgoto, por exemplo. Então, aqui a gente tem alguns níveis, né? Alguns sensores, né? Para a gente controlar esse nível. E aí você tem aqui as bombas submersíveis, né? Então, onde você tem aqui um inversor mestre, outros stand-by, e aí de acordo com a evolução do enchimento desse reservatório, por exemplo, uma situação onde a gente tem uma chuva muito forte, o reservatório de esgoto começa a se elevar o nível, outras bombas, o inversor entende o nível que está, e aí o mestre libera, por exemplo, para uma ou a terceira bomba, a segunda ou a terceira bomba, trabalharem para ajudar a expurgar esse esgoto que está chegando no reservatório. Você não tem aí, por exemplo, uma situação de reservatório transbordando ou uma situação como essa. Então, trazendo um pouco dessa função para a realidade do saneamento, isso é uma das possibilidades. Né? A gente pode trabalhar multibombas em outras também. Então, num processo de eficiência energética, né, onde você quer controlar todas as bombas com uma vazão mínima para trabalhar no sistema e você não trabalha só com uma bomba no máximo, você trabalha com 2 ou 3, pensando aí na eficiência energética, enfim. 2 exemplos práticos e aí o Peterson vai mostrar um case de sucesso. Bom, aqui nós temos um case de sucesso de um cliente nosso, né, que ele tinha muitos problemas ali com o rompimento da tubulação devido ao transiente de pressão, principalmente ali na partida e parada da bomba, né? E também problemas com o golpe de ariete. Isso tudo faz com que a tubulação venha a se estressar e aí ele tem problemas de transiente de pressão. Nesse caso, ele trabalha com 2 bombas, sendo que estão acionadas por motor com partida direta, né, conectado direto na rede. A solução para esse problema foi a instalação de 2 drives da família ACQ 580, o nosso drive exclusivo para o segmento de águas e esgoto, né? E ele utilizou essa função de controle de bombas inteligente, no qual ele conseguiu ali ter uma redundância com essa função e também trabalhar a rampa, né, mais suave, tanto a de partida quanto a de parada, mantendo ali a pressão de alimentação na tubulação. Os benefícios que ele teve no decorrer dos meses aí foi que ele teve 0 rompimentos de tubulação devido a esses picos de pressão causados aí pelo estresse da partida, né? E também teve uma economia notável nos custos de manutenção, certo? O levantamento aqui no primeiro ano foi em torno de R$85 mil e ele teve um retorno aí do investimento da compra desses 2 drives em 6 meses. Ou seja, em um ano ele já teve aí o dobro, né? E dava para ele colocar essa solução em uma outra aplicação, por exemplo. O André também tem
alguns relatos aí que ele participou de alguns casos e ele vai compartilhar conosco também. Sim. Eu tenho um projeto aqui feito em Goiás, né, onde eu tinha algumas dificuldades nesse projeto, que seria a acessibilidade, né, o local onde está instalado esses inversores, né. Era um local distante, onde eu não tinha nenhum tipo de comunicação. Existe um método de comunicação onde eu recebo somente um comando de start, né, e um retorno de falha, né. Então, o sistema IPC, ele controlava sem ter nenhuma intervenção de ninguém, não teria PLC, não tem ninguém no local, né. Então, esses 3 inversores, eles trabalhavam sendo um stand-by, né, não podendo entrar o terceiro em modo algum, senão poderia ter rompimento de tubulação. Então, numa falha de um eventual drive, o terceiro que estava em stand-by entrava, né. Então, ele fazia isso tudo automaticamente. Eu tinha todo esse travamento também em modo local, onde o operador não possibilitava o operador rodar com 3 bombas, né? E a fácil parametrização desse inversor, tudo foi feito através da EHM, né? Como o Peterson comentou, existe esse processo de sincronização de parâmetros, né? Imagine que eu altere um parâmetro lá de proporcional do PID, né? Automaticamente ele altera em todos os inversores, tempo de rampa, ele sai alterando em todos os inversores, não preciso passar individualmente em cada inversor, né? Então é um projeto que a gente forneceu 9 painéis, né? E foi bem interessante esse projeto aí, tá? Eu comentei sobre esse projeto, muito bom. Perfeito, André, obrigado. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de medição e cálculo de vazão, né? Esse recurso, ele é um recurso muito interessante que nós temos dentro do inversor de frequência, porque conseguimos reduzir aí a utilização de componentes externos, tá? Um medidor de vazão externo. E não estamos falando apenas do custo, né, da aquisição do sensor, porque a instalação dele normalmente é bem complexa e geram gastos aí bem relevantes no sistema. A gente consegue também, através desse cálculo de vazão sem a utilização de nenhum sensor, otimizar a velocidade da bomba para termos aí um bombeamento mais eficiente, ou seja, a gente consegue trabalhar no ponto de eficiência ideal da bomba, né? E também conseguimos aí detectar vazamentos ou situações aí de ausência de vazão no sistema. E como que é feito isso, né? Como que o inversor ele vai conseguir fazer esse cálculo de vazão sem a utilização de nenhum sensor? Basicamente, nós colocamos ali, fazemos uma configuração dentro do inversor de frequência, nós colocamos o datasheet da curva da bomba, né? Então, nós trabalhamos aí com a curva HQ, altura manométrica por vazão, e também potência por vazão, a curva PQ. É necessário também trabalharmos ali com os dados de diâmetro de entrada e saída, a densidade do líquido também é importante, e a precisão dessa medição é bem interessante, né? A gente fala em torno de 7%, porém, na prática, a gente já teve algumas instalações no Brasil que nós tivemos uma medição muito próxima da medição com um sensor de vazão mesmo, um medidor de vazão, tá? Quando a gente utiliza o método de cálculo da curva da altura manométrica por vazão, nós conseguimos aí a gente consegue aí estimar, né, com base em 2 sensores de pressão, a vazão do sistema. Como que é feito isso, né? Dentro do inversor de frequência nós temos uma lógica matemática bem complexa, que ela é baseada, né, na equação de Bernoulli, que basicamente descreve o comportamento dos fluidos em movimento dentro da tubulação. E com isso possibilita esse cálculo através do inversor de frequência. Já com o cálculo da curva PQ, da potência, nós conseguimos aqui colocar até 5 pontos da curva da bomba, e o inversor de frequência consegue trabalhar e calcular
isso sem a necessidade de nenhum sensor externo, tá? Rodrigo, quer comentar um pouquinho sobre esse tema? Sim, vamos lá. Obrigado, Pet. Basicamente, o interessante da questão do cálculo de vazão é, novamente, a gente pode trazer uma economia para os sistemas, né? Principalmente quando a gente pensa em calcular a vazão aonde não requer tarifação. Naturalmente, onde você vai tarifar o usuário, é obrigatória a utilização do medidor de vazão. Mas se a gente está falando de esgoto, por exemplo, ou se você precisa, tem problemas de vazamento, é um grande recurso do produto, né? A questão do cálculo de vazão, medição de vazão, porque você pode tornar esse recurso apto a gerenciamento de perdas, que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Então, de novo, é um recurso extremamente simples de parametrizar, de configurar, tá? A gente tem aí a proteção de máxima vazão, ou seja, se extrapola essa máxima vazão, se o sistema tem uma vazão limite para você trabalhar e você depois extrapola isso, então isso pode ser de fato um vazamento, né? Então, é uma maneira interessante, simples, já vem no produto essa função, basicamente a gente começar a utilizar ela, né? Acho que você, a partir do momento que você tem um drive da BB, você tem a condição de gerenciar isso que é um grande problema no saneamento, né? Que são as perdas, né? Então, queria contribuir dessa forma aí, no que diz respeito a essa função, que é um grande diferencial aí do ACQ 580. Aqui nós temos um caso de sucesso voltado a uma situação, né, que era necessário realizar a medição ali da vazão numa tubulação de esgoto. Sabemos que a instalação de sensores de vazão nesse tipo de ambiente é bem complicado, né? Eles sofrem ali, ficam muito suscetíveis a problemas devido ao ambiente em si, muito corrosivo, muitos gases, e aí a gente acaba tendo um problema. Então, o cliente precisava medir essa vazão e a solução foi colocar um inversor de frequência, o ACQ 580, e aí ele utilizou o cálculo através da curva de potência por vazão, tá? No caso aqui, ele teve como um benefício, né, a questão de não utilizar o componente externo, que ele economizou em dinheiro, né, o custo da aquisição e também da instalação, e também eliminou aí toda a restrição, né, de vazão na tubulação. Ele não teve nenhuma restrição ali de vazão. Com isso, ele teve menos risco, né, de entupimento e bloqueios na tubulação, tá? André, você quer comentar algum case que você participou? Sim. Temos um case de águas, né, em Santa Catarina, onde a gente inseriu os dados, usei a curva PQ, né, onde eu inseri os dados da curva da bomba e colocamos um sensor de vazão, né, externo, para poder checar esse valor, né? E com esse sensor de vazão a gente fez alguns ajustes na curva e chegamos numa precisão muito boa, de 1, 2% ali da faixa de erro, né? Esse projeto ele só tinha um sensor, né? Então não foi possível usar o HQ, um sensor de pressão, né? Então esse projeto aí forneceu essa informação de vazão, né, para o processo lá sem ter o sensor, né? E também geramos algumas falhas, né, sobre máxima e mínima vazão, porque eu consigo ver a falta de água ou a redução do rotor, né, através de redução mesmo do rotor por material abrasivo, né, que contém na água. Às vezes tem areia, tem alguma coisa, você consegue gerar alguns disparos de falha, né, dizendo que a bomba saiu fora da curva, né? Então, essa medição de vazão, além de informativa, na parte de informar a vazão, eu consigo gerar alguns trips, né, para dizer que a bomba está fora da faixa. Isso aí, Pet. Perfeito. Quando falamos de esgoto, né, um dos principais problemas que encontramos é realmente o entupimento aí
o travamento, né, das bombas aí devido a detritos e sujeiras. Os sistemas de esgoto, né, as bombas, eles possuem o mesmo problema aí de design, de construção das bombas de sistemas de água potável. Porém, aqui, quando a gente fala de tratamento de esgoto, nós temos alguns fatores que complicam um pouquinho mais essa situação, né, que é o cúmulo aí de detritos, né, dentro dos reservatórios de entrada. Quando nós temos aí chuvas, tempestades, acabam arrastando ainda mais e acumulando esses detritos, né, causando mais bloqueios na bomba. Também temos questão de gorduras, de óleos, graxas, isso complica bastante. Na foto anterior nós vimos pano enrolado e resto de animais, até restos mortais a gente encontra nesse tipo de bombas que causam aí, né, o bloqueio da bomba. Sem contar nos riscos aí de manutenção que nós temos, os riscos para os colaboradores, né, porque eles ficam ali expostos em uma situação, em um ambiente que está muito exposto a gases. Nessa foto aqui da direita, nós podemos ver também que para fazer uma limpeza manual de uma bomba dessa, que normalmente é submersa, é necessário retirar a bomba, né, do tanque e fazer uma limpeza manual. Tudo isso tem um custo muito elevado, e sem contar o tempo que nós perdemos, né? Normalmente se perde aí no mínimo um dia para poder fazer uma manutenção em uma bomba desse tipo. Legal, Pet, vou contribuir aqui um pouquinho também. Então, como você estava comentando, a gente, por exemplo, tem um case na Flórida que eu lembrei agora, que de fato uma bomba como essa submersível, ela coletou um jacaré mesmo, né? O pessoal teve que tirar isso, então teve que tirar a bomba. Enfim, às vezes perde mais até do que um dia, porque pode danificar a bomba, né? Então, aqui a gente tem essa função intrínseca, novamente, ao produto, e aí você tem algumas rotinas que você pode criar para fazer essa limpeza de bomba. Então, você pode programar no inversor, por exemplo, que toda semana, na segunda-feira, tal horário, quando você ligar a bomba, ela vai fazer essa rotina de limpeza de bomba, ou toda vez que ligar a bomba, né? Então, muitas vezes, quando você liga a bomba, é que esses detritos eles atrapalham, eles vêm com mais força ali para a entrada da bomba. Então, neste momento, após 1 minuto que você ligou a bomba, você faz esse procedimento para tirar esses detritos e aí ela funcionar normalmente. Ou você pode fazer por identificação de torque. Então, se ela está trabalhando num torque onde é excessivo, o que não é o normal dessa bomba, ele identifica e aí ele faz o processo de limpeza. Aí você pode colocar, por exemplo, para fazer 3 vezes. Se esse alto torque continua, aí ele alarma e para, porque daí pode ser um problema mais sério que essa limpeza não consegue trabalhar. Mas, de fato, então aqui, assim, como o Peterson, você comentou, você reduz muito o custo de operação da bomba, você reduz o custo de manutenção, enfim. Então, mais uma vez, qual é o custo de uma limpeza de uma bomba dessa manualmente, né? Você retirar de lá, parar a bomba, o processo parado, os riscos que existem versus você ter isso no inversor de frequência de uma maneira inteligente, trabalhar a favor do seu processo. Na prática, nós temos um caso, né, que não foi apenas ali problema na bomba em si, e sim também na tubulação. A tubulação sofria muito ali com detritos acumulados, né, ao redor da rede da tubulação, que estava limitando ali a vazão dentro da tubulação. Tá? Com isso, foi instalado o ACQ 580 e foi utilizada essa função de limpeza de bomba. Com isso, nós evitamos ali os bloqueios no próprio impulsor da bomba, mas também ele lavou toda a sujeira ali que ficava impregnada na tubulação, permitindo uma melhor vazão. Tá? O grande benefício que o cliente teve com essa instalação foi que ele conseguiu ali dobrar, né, a vazão na tubulação.
Com isso também ele teve uma economia anual de R$ 170 mil relacionado à manutenção dessa bomba, devido a esses resíduos que ficavam impregnados. E com isso ele teve um retorno do investimento dele em 6 meses. Tá? André, você quer complementar algo com relação à limpeza de bombas? O Peterson e o Rodrigo já explicaram muito bem a função, mas eu gostaria de falar mais sobre manutenção, né? Hoje, equipamentos que não têm essa função, né? Muitas vezes a manutenção vai lá, no caso de uma soft start, ele tem que ir lá e inverter cabo na saída da soft, né? Para poder fazer essa reversão, para ele ver se ele consegue fazer essa limpeza, né? E inversores de frequência que não têm essa função também, é obrigado a ir lá na frente do inversor, fazer a reversão, né? E em alguns casos, podendo até fazer uma reversão muito grande, uma velocidade muito alta, podendo até soltar o parafuso do rotor e ser obrigado a tirar a bomba do mesmo jeito. Né? Nessa função, não. Você já limita as velocidades máxima e mínima que ele vai fazer essa reversão. Então, você consegue proteger também contra essa falha aí na hora de fazer essa reversão para não acontecer de soltar a rosca, né? A contra-rosca da bomba e teve que retirar a bomba do mesmo jeito, né? Então, mais nessa parte aí de manutenção mesmo, de fazer a função manualmente, né? Excelente colocação, André, muito bom. Quando falamos aí de perdas, né, devido a vazamentos, os vazamentos eles estão sempre relacionados aos transientes de pressão dentro da rede, né, na rede de tubulação aí. E isso pode decorrer por várias causas, né? As principais que nós temos aí já listadas, que acontecem muito no dia a dia, por exemplo, uma válvula que ela é aberta e fechada muito rápido, né? Muito brusco. Ou até mesmo aí uma bomba induzindo sucção instantaneamente. E também temos aí grandes usuários, por exemplo, de água, que consomem água, abrindo e fechando o seu abastecimento. Com isso, a gente tem um transiente de pressão muito grande na rede. Tá? E normalmente nós temos 2 tipos, né, de vazamentos aí numa tubulação. Nós temos aí, quando ocorre realmente um rompimento, né, uma explosão aí na tubulação, desculpa, quando a gente tem aí o problema de rompimento mesmo, explosão da tubulação, conforme a foto aí que nós estamos vendo. E normalmente esse tipo aí de vazamento, quem identifica primeiramente são o próprio público, né? Os próprios moradores próximos ali e informam as concessionárias. E também temos os vazamentos pequenos, né? De pequena escala, que nós temos perdas pequenas, né? Durante um período curto, por exemplo, por hora, porém esses vazamentos são difíceis de identificar e eles acabam aí ficando por um longo período vazando. Então isso traz para nós aí no longo prazo aí perdas bem significantes, tá? Rodrigo, você quer complementar aqui com a gente como poderíamos, né, fazer esse monitoramento das perdas na tubulação? Bom, basicamente a gente acabou comentando nos slides anteriores, né? Então a gente tem a questão do controle de pressão mínimo e máximo, né, na tubulação. Isso é uma forma interessante, né, e também intrínseca ao inversor para a gente conseguir monitorar as possibilidades de perdas, né, de água principalmente, né, ou até um problema de vazamento de esgoto, tá? Então assim a gente até está bem descrito aqui, né? A gente reduz custo eliminando os componentes externos, ou seja, você basicamente não precisa muitas vezes ter um medidor de vazão para isso, tá? E a gente tem no Drive um recurso do enchimento suave de tubulação, né? Então, basicamente ele vai fazendo um controle inteligente de pressão, né, necessária para fazer esse enchimento, e aí a gente controla a curva totalmente associada a esse controle de pressão, né, a rampa de partida totalmente associada com esse controle de pressão na tubulação, para evitar
qualquer possibilidade de, nesse momento, você ter ali um estouro de um cano, de uma tubulação e o problema de vazamento, tá? Então, eu acho que é por aí mesmo. Perfeito, Rodrigo. Falando um pouquinho para vocês aqui do nosso portfólio da família do ACQ 580, né? Nós temos um portfólio bem completo de inversores de frequência e dentro dessa família exclusiva para o segmento de águas e esgoto, nós também temos uma variedade, uma escalabilidade muito interessante, né? Nós temos os drives comuns aí com ponte retificadora a 6 pulsos, né? Trabalhando aí num range de potência de até 500 kW, mas também temos soluções engenheiradas já prontas em painéis elétricos, né? Basta aí chegar com a conexão de cabos de entrada e saída para o motor, mas também temos soluções modulares que conseguimos atender aí as demandas com potências mais altas, né? E também uma opção com ponte retificadora a IGBT, que permite trabalharmos aí com níveis extremamente baixos de emissão de harmônicos, né? Então nós temos essa variação que seria o nosso Ultra Low Harmonic Drives, e ele vai aqui numa configuração até 110 kW para drives montados em parede ou placa de montagem, e também até 355 kW numa solução para montar dentro de um painel elétrico, tá? Gostaria também aqui de falar um pouquinho com vocês sobre a gestão de ativos, né? A BB ela desenvolveu uma solução totalmente digital, né, voltada à indústria 4.0, dentro de uma plataforma chamada BB Ability. E a nossa solução aqui é o Digital Powertrain, que nada mais é do que o inversor de frequência, o motor, o mancal de rolamento e a aplicação, no caso aqui uma bomba. Tá, Peterson, mas o que temos de diferencial aqui? A diferença aqui é que esses equipamentos, né, eles são equipamentos inteligentes. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de tornar esses equipamentos inteligentes. De que forma que isso é feito? Para os motores e as bombas, nós temos um sensor chamado Smart Sensor, que seria essa primeira foto aqui, que ele é fixado na carcaça desses equipamentos e consegue ali coletar dados sobre a saúde do equipamento, né? A gente faz uma analogia com aquelas pulseiras fitness que nós utilizamos para fazer exercícios, né? Ele vai monitorando os nossos batimento cardíaco, a nossa respiração, oxigenação, etc. Aqui nós conseguimos monitorar diversos parâmetros no motor elétrico e na bomba e que ele vai nos auxiliar aí numa manutenção preditiva, tá? No caso de mancal de rolamento, o sensor é um pouquinho diferente, porém ele tem essa mesma funcionalidade. No caso do inversor de frequência, hoje nós temos esse equipamento, que é um equipamento bem pequeno, ele chama Neta 21, ele é conectado na internet e ele consegue ali fazer todo o monitoramento do inversor de frequência. Com isso, nós temos esses equipamentos coletando dados, né, e colocando esses dados numa nuvem ABB. Com os dados nessa nuvem, nós desenvolvemos um portal de monitoramento, no qual nós conseguimos ali trabalhar toda essa massa de informação e trazer de uma forma visual bem mais fácil para o usuário de identificar problemas, identificar como que está aí a estimativa de vida útil desses componentes. Nós temos um portal geral, né, que ele combina ali todo o sistema de powertrain, porém dentro de cada ali equipamento nós temos as suas especificações ali detalhadas para o drive, para o motor e também para as bombas. Então cada um deles possui um portal mais dedicado para podermos verificar mais a fundo o que está acontecendo com o equipamento, tá? Aqui nós temos um exemplo do inversor de frequência, no qual a gente consegue estimar, por exemplo, a vida útil do IGBT, que é a parte de potência do drive. Aqui nós temos um histórico de funcionamento no qual o sistema indica para nós que ele está trabalhando de uma forma muito crítica, né? Pode ser aqui que ele está trabalhando com muita sobrecarga, está num ambiente muito quente. Com isso, o que está acontecendo? Ele está estimando que a vida útil desse componente está se desgastando mais rapidamente.
Então, a gente faz uma manutenção baseada na condição de funcionamento. Aí ele indica para nós o momento exato aqui de fazer a substituição desse GBT, ou até mesmo do equipamento, para não termos ali uma parada inesperada, tá? Por outro lado, nós temos aqui uma situação oposta, no qual o equipamento está trabalhando tranquilamente, sem sobrecarga, está com uma situação ambiente favorável, e aí ele acaba estendendo o ciclo de vida útil, o tempo de vida útil desse GBT. Com isso, nós ganhamos muito aqui na questão de fazer uma manutenção mais assertiva, mais ativa no equipamento, tá? A grande vantagem, né, dessas soluções digitais, indústria 4.0, é trazer aí redução de custos e manter a operação sempre em dia, sempre rodando, tá? Pessoal, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Rodrigo, André, vocês querem comentar algo ou já podemos abrir aqui para as perguntas? Só para fechar aqui, Pet, obrigado aí pela apresentação, né? Acho que vale a pena comentar um detalhe de hardware do ACQ 580, tá? Que ele também na parte de hardware, a gente mostrou muito a parte de firmware, né, de software, mas a parte de hardware ele é extremamente preparado para trabalhar em ambientes de saneamento. Um exemplo disso é as placas internas invernizadas, tá? Atendendo a classe 3C3 em seu padrão. Então, qualquer inversor que você compre aí dessa linha da ABB, ele já está apto a trabalhar, por exemplo, em ambientes onde você tem um H2S corrosivo no esgoto, né? E mesmo o cloro, então, na parte de águas, ele já é um produto preparado para trabalhar neste tipo de ambiente, tá? Aí você complementou perfeito aí, o Peterson, a parte dos harmônicas, né? Dos filtros, ele já vem com filtro preparado também para trabalhar com baixos harmônicas, e a gente tem a solução de ultra low harmônico, ou seja, trabalhar com um inversor de frequência onde você não tem geração de harmônica praticamente nenhuma, né? 3%, ele atuaria com 3% de geração de harmônica. Então, eu só queria complementar com isso, agradecer a participação de todos, né? Vamos entrar aí na parte de perguntas. Nessa parte de gestão de ativos que o Peterson mostrou agora, se vocês entrarem no nosso YouTube, tem uma apresentação que foi feita, um dos capítulos foi feito especificamente disso, tá? A gente compartilha depois aqui no chat com vocês o link, tá? E a ABB no YouTube tem uma playlist de saneamento onde você encontra os vídeos de todas essas funções, tá? Você consegue ver ele trabalhando, o inversor trabalhando virtualmente ali, né? E aí tem outros vídeos educativos, como parametrizar um inversor numa função específica. Então a gente está colocando bastante material lá para o público poder ter acesso e independência também no que diz respeito a esse produto. Legal? Vamos às perguntas. Obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou começar lendo. Então, de um colega nosso aqui, o João Carlos, perguntando: esse cálculo de vazão, ele é baseado nas características nominais da bomba? Sim, é feito com base em cima da curva da bomba, né? Então, você tem lá a curva da bomba do fabricante, né? Então, é feita em cima dessa curva. Mas é possível você colocar um medidor de vazão na saída, um externo, né? Só para checar essa medição e acertar essa curva. Porque pode ser uma bomba velha, né? Que ela teve um desgaste. Então, essa curva já não está tão precisa. Então, você consegue fazer esse ajuste, só que você tem que ter um medidor de vazão na saída para fazer esse ajuste. Tá? Mas é feito em cima da curva da bomba. Perfeito, André, obrigada. Do Flávio, né? Ele perguntou até para o Peterson, mas fique à vontade aí para responder. Eu gostaria de entender melhor como é feita a ligação para o controle inteligente de várias bombas. Um inversor controla várias bombas? Você utiliza um único inversor para ligar até 8 bombas? Posso responder, Peterson? Não. Cada bomba tem um inversor de frequência, né? Então,
esse modelo que você comentou é um outro método, né, de se utilizar um inversor para fazendo bypass e colocando outros inversores, né? Particularmente, eu não gosto desse recurso, porque se o inversor queimar, eu perco todo o processo. As outras 5, 6 bombas não vão rodar. E se rodar, vai ser com partida direta, ou uma soft, algo desse tipo, né? Então, o IPC não. O IPC, cada bomba é o seu inversor. Tem o seu inversor de frequência. Apenas complementando, né, com o IPC, esse controle inteligente de bombas, a gente consegue aí ter o controle total da bomba, do motor, né? O controle total ali na sua faixa de velocidade. Quando a gente trabalha nessa solução que o André comentou, que a gente chama de um inversor aí para 8 bombas, enfim, a gente basicamente chega na nominal do motor e conecta ele diretamente na rede. Ele fica rodando ali 100% da velocidade. Tá? Eu acho que a pergunta do Flávio é como que é feita essa conexão e essa inteligência entre os inversores, tá? É um link, é um módulo de comunicação, na verdade, que é o D2D, que já é intrínseco do inversor, tá? E aí eles se comunicam em Modbus, um com o outro, tá? Para fazer esse controle e esse trabalho de mestre-escravo, tá? Então, é dessa forma, e como os dois bem colocaram, dessa maneira a gente tem um controle total do processo. Você pode trabalhar tanto uma questão de eficiência energética, como a proteção das bombas e do sistema, ou seja, se cair um, assume o outro, todos variando, né, no outro formato que é o mais convencional, até mais antigo. Você só tinha um inversor de frequência e aí ele trabalhava a primeira bomba, depois chaveava, trabalhava a segunda bomba. E como o André bem colocou, se você perder esse inversor, o seu sistema não é mais inteligente. E aí não faz tanto sentido, né? A próxima pergunta do José Celso. Vocês me corrijam se eu falar alguma coisa errada aqui lendo a pergunta, tá? Quando é usado um transmissor de pressão no sistema multibomba e controle PID de pressão, onde deve ser ligado o sinal 420 MA, já que o mestre pode mudar? Quando eu tenho o sistema multibomba, eu tenho um transmissor de pressão, né? Então, eu tenho que ter um equipamento que vai rotear esse sinal 4 a 20, né? Então, eu vou ter esse sinal chegando 4 a 20 mA nesse roteador e vou ter aqui, ó, vou ter esse splinter, né? Então, esse splinter vai fazer o quê? Vai jogar um sinal 4 a 20 ou 0 a 10 para todos os inversores. Então, esse transmissor de pressão é replicado para todos os inversores que tiverem nesse sistema multibomba. Então, se eu perder o teórico mestre, eu vou ter o outro que recebendo o mesmo sinal. Então, esse sinal é replicado para todos os inversores. Tá? Basicamente é isso. Então, o sistema o transmissor de pressão, todos os inversores vão estar lendo ao mesmo tempo. Tá? Obrigada, André. Próxima pergunta é do Thiago Marino. No caso, a margem de erro nas medidas de vazão de 7% foi emitida em laboratório. No caso de poços, onde se usa bombas submersas, há algum registro de experiência? O case que o Peterson apresentou, se eu não me engano, é bomba submersa, certo, Peterson? Isso, então... Esse índice, né, que a fábrica nos informa de 7% de precisão, foi realizado em ensaios em laboratório, onde eles trouxeram esse número. Porém, na prática, o André até comentou que nós conseguimos aí precisões bem mais elevadas, né, em torno de 1 a 2%. O André pode isso mesmo. comentar mais detalhadamente sobre isso. O que acontece, né? A bomba, às vezes a gente tem uma curva, né, da bomba nova. Porém, essa bomba já está ali 4 anos, 3 anos, né? Ela já teve um desgaste, né? Então, essa curva pode mudar. Então, a precisão que eu consegui lá de 1 a 2% foi fazendo ajustes nessa curva, né?
Então, eu tive um transmissor na saída lá, aquele que você coloca externo à tubulação, né? E a gente foi fazendo essa medição. Então, a gente conseguiu ajustar a curva da bomba, né? Para esse ponto teórico, ponto zero aí de medição, né? É isso aí. Obrigada. Temos mais algumas perguntas, só antes dando um recadinho ali que eu esqueci de dar no começo das perguntas. Quando a gente acabar o webinar, né, vai abrir uma pesquisa para todo mundo no navegador de internet. Eu peço para que vocês respondam, tá? E lembrando que a gente vai compartilhar essa apresentação com todo mundo. Próxima pergunta aqui, do nosso colega Márcio. Na aplicação de controle inteligente de bombas, no caso de chegar a hora de fazer manutenção em uma ou mais bombas, é necessário fazer alguma parametrização para informar ao sistema que a bomba está em manutenção? Não, é simplesmente você desligar o equipamento, né? E a rede, essa comunicação vai detectar que esse drive está fora, né? Então, ele já vai entender que aquele inversor não está conectado na rede, ele está desligado. Então, ele não vai considerar aquele inversor na lógica, tá? O tempo de manutenção de bomba é possível ser programado dentro do inversor. Você consegue colocar lá os tempos, né, de manutenção para cada componente da bomba ou do motor, né? Você consegue programar dentro do inversor os tempos de manutenções. E esse disparo de alarme de tempo excedido para a manutenção, o próprio inversor pode administrar e enviar essa informação para um supervisório, para um PLC, para uma lâmpada, né, o que for necessário. Mas o IPC ele identifica que aquele inversor está fora, quando ele está desligado, nessa comunicação ele identifica isso. Excelente, André. Só complementando, né, ele vai utilizar aquela lógica de alternância de MEF numa situação desse tipo. Então, ele pode seguir uma lista de prioridade de bombas, que foi definida previamente, ou até mesmo ele seguir ali a sequência para a bomba seguinte e passar o MEF para esse drive seguinte, né? Perfeito. Do nosso amigo Flávio aqui, essa programação do IPC é feita via software. Qual seria o software? Ele é um software pago ou gratuito? A parametrização do IPC, quando eu faço na própria EHM, porque eu tenho um assistente lá, né? Então, o que seria esse assistente? Ele vai me fazendo perguntas, né? Então, eu vou lá, sistema de bombas, IPC, ele já vai me perguntando, qual é o teu transmissor? 420, vai ter PID? Eu já faço totalmente na EHM, é mais simples, né? Porque eu tenho um assistente. Mas, porém, é possível fazer essa parametrização através de um software chamado Drive Composer, né? Eu tenho uma versão free no site da ABB, que é o Drive Composer Entry. Então, qualquer pessoa pode entrar lá e baixar. E essa programação pode ser feita através desse software também. Mas, preferencialmente, eu prefiro fazer pela EHM, porque eu tenho um assistente. E esse assistente é muito didático, é muito fácil. Quando eu dou treinamento, eu faço pelo assistente, porque lá é a maneira mais fácil de se entender, porque ele te dá todo esse suporte, né, para fazer essa parametrização. Próxima pergunta aqui, André. A economia de energia na aplicação multibombas da ABB ACQ 580? Caso sim, como é feito o cálculo de economia de energia com a aplicação multibombas? É uma pergunta do Márcio. A parte de eficiência energética, eu tenho uma calculadora de eficiência energética dentro do ACQ 580, né? Que ele faz um comparativo com o quê? Com uma partida direta, uma soft, né? Então, esse retorno é devido ao quê? A variação de velocidade. Com o sistema multibomba, o interessante foi aquilo que o Peterson comentou. Eu vou trabalhar com duas bombas a 60%, 70%. Ela é mais eficiente do que eu trabalhar com uma bomba a 100%. Então, essa calculadora vai te dar esse retorno. Porém, eu tenho um outro parâmetro aí,
que chama economia de energia, né? Que eu ativo essa economia de energia. O que seria isso? Acho que eu tenho tempo para explicar rapidamente aqui. Eu posso ter um ganho a mais do que eu tenho com o inversor de frequência. Ativando essa função, eu posso ter um ganho de 1 a 10%. O que vai depender desse ganho de 1 a 10%? Qual é a faixa de trabalho que eu vou ter nesse motor? Se eu trabalhar com esse motor 60%, 50%, 70%, eu vou ter um ganho alto dessa função. Se eu trabalhar com os motores a 100%, eu não tenho ganho. Por quê? Essa função trabalha o fluxo magnético do motor. Ele vem reduzindo o fluxo magnético até um ponto que ele vê que vai variar a velocidade e consegue ter uma economia de energia aí de 1 a 10%. Só que esse 1 a 10% vai depender do quê? Da faixa de trabalho da bomba. Tá? Não tem como eu afirmar que você vai ganhar 10%. Então, é de acordo com a faixa de trabalho. Essa função teria que ter um tempo maior para explicar ela, mas é uma função que está dentro dessa calculadora de eficiência energética. Tá? Quer complementar alguma coisa, Peterson, sobre essa função? Não, basicamente é isso mesmo, e a gente já teve alguns casos reais que o cliente instalou e fez essa comparação e ele teve ganhos bem interessantes mesmo, próximo a 10%, né? E basicamente essa função ela permite que o motor tenha menos perdas e com isso o sistema acaba drenando menos energia, consome menos energia da rede e aí a gente tem essa economia adicional, tá? A próxima pergunta aqui é do Thiago Domingues. Há algum parâmetro para set point de pressão variável de acordo com a vazão estimada pela curva QH parametrizada? Repete a pergunta, Ana. Há algum parâmetro para set point de pressão variável de acordo com a vazão estimada pela curva QH parametrizada? Então, set point, né? Eu tenho algumas maneiras de imputar o set point. Ele pode ser um valor fixo, pode ser um valor variável de acordo com horários, né? E eu posso provavelmente fazer uma lógica. Como esses inversores têm um PLC interno, né? Eu consigo fazer essa lógica de acordo com esse valor, porque eu tenho esse valor do P e do Q lá. Mas que eu me lembro, eu não tenho esse parâmetro já definido como set point, né? Então, eu teria que entender um pouquinho melhor essa pergunta aí, porque a saída do P e do Q é uma saída do drive. Então, eu não tenho como realimentar como set point. Eu precisava entender um pouquinho melhor a pergunta, mas como eu tenho o PLC, se eu entendesse um pouquinho melhor, daria para desenvolver isso sim, tá? Tem alguma coisa a comentar, Pet ou Rodrigo? Interessante seria a gente até conversar com o Thiago, né? Para entender direitinho o que ele estava, qual era a expectativa dele com relação a isso. Mas a gente tem também ali as proteções de mínima e máxima pressão. Talvez seja isso que ele queira fazer usando o cálculo de vazão também, né? Sim, isso eu já tenho no Drive. Seja isso. Então, isso eu já tenho disponível se for no isso, Drive. também tem disponível. Mas a gente Isso. entra em contato com o Thiago. Joia, tá? Fechou. Tranquilo, obrigado pela pergunta. A próxima pergunta aqui, a última pergunta que nós temos até o momento, é do Thiago Marinho. As ferramentas de monitoramento dos ativos faz parte do pacote de aquisição do inversor ou consiste num serviço adicional? Consiste num serviço adicional, como o Peterson colocou, para fazer o monitoramento do inversor de frequência, a gente precisa de um acessório, tá? Que ele mostrou, é um Neta 21. Ele tem fixação via trilho DIN, né, num painel, então é bem tranquilo, tá, de utilizar. E depois você tem algumas licenças, né? Ou você pode sozinho buscar essas informações, ou seja, a partir do momento que você compra esse produto, você tem uma licença simples, você mesmo pode entrar no portal do ABB Ability e monitorar os seus inversores de frequência, ou seus motores, ou suas bombas.
Aí você tem outros tipos de licença onde a BB pode fazer esse monitoramento com você, te enviando relatórios ou numa possível necessidade de intervenção da BB remotamente, a BB pode entrar no seu equipamento com uma autorização, naturalmente, né? A BB não pode fazer isso sem autorização, e aí ela pode fazer pode resetar uma falha, pode te ajudar em algum detalhe de parametrização usando esse acessório. Então ele serve para monitorar o seu equipamento, para você trabalhar de maneira preditiva e ativa na manutenção, se programar para fazer atuação de manutenções, trocas de ventiladores, capacitores ou mesmo o IGBT, como o Peterson colocou, mas também ela pode te ajudar a você ter uma service da ABB ou dos nossos parceiros, né, de maneira mais ativa e um atendimento até mais prioritário aí por parte da gente quando utiliza-se esse pacote. Então, sim, é um acessório, tá? Mas o custo é irrisório comparado aí aos benefícios que isso pode trazer para revolucionar aí a manutenção no saneamento. Apenas complementando, né, a modalidade de comercialização dessa solução, a BB está totalmente aberta a fazer aí modalidades diferentes de aquisição. Também há a possibilidade de adquirir um único pacote, né, vamos chamar aí de um único item no pedido de compras, no qual a gente conseguiria fornecer o inversor de frequência, o motor elétrico, por exemplo, e mais todo esse sistema aí de supervisão e gerenciamento dos ativos, tá? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, uma última ainda, do Thiago Domingos. Quando a vazão diminui, a perda de carga na tubulação também diminui, portanto a pressão, reduzindo de acordo com a curva do sistema. É possível obter maiores economias do que o set point de pressão constante? A vazão diminui, a perda da carga na tubulação também diminui, correto? Portanto, a pressão reduz, de acordo com a curva do sistema. É possível obter maior economia de energia economias de energia, provavelmente, né, do que o set point de pressão constante. O que eu vejo muito na parte de set point, né, o pessoal faz muito é o quê? Fazer ele por horários, né? Por quê? Porque no período da manhã é o horário que eu tenho mais consumo, então ele aumenta essa pressão. Durante o dia, ele detecta que, ele sabe, né, pelo consumo que eu tenho das 10 às 14 horas, às 16 horas, eu tenho um baixo consumo, ele baixa essa pressão, né? E depois, no período da tarde, ele sabe que o consumo vai ser maior, ele aumenta a pressão. Eu sei que tem como fazer isso, porque eu tenho aqui 5 set points que podem serem variáveis, né? Que eu posso colocar 5 set points diferentes. Agora, o seletor desse set points pode ser feito por horário, por entrada digital, tem algumas maneiras a serem feitas. Mas a economia sim vai ter, porque eu baixo a pressão, eu vou ter, a bomba ela vai parar antes, né? Eu vou ter menos perdas num possível vazamento da tubulação. Eu sei que eu tenho um vazamento nessa tubulação. Se eu manter uma pressão elevada durante muito tempo, esse vazamento vai ser maior, né? Então, eu tenho sim, no grupo de P&D, 5 set points variáveis, né? E também tem um modo de compensação, que é aquela tubulação muito extensa, né? Eu tenho lá um modo de compensação que ela é variável de acordo com o cálculo que você coloca lá dessa perda, né? Então, ele é variável também, pode ser variável, tá? Uma coisa para complementar aí, Peterson e Rodrigo? O André. Andrezinho, obrigado. Okay. Depois precisamos entrar em contato com o Thiago para tirar as dúvidas certinhas dele, né? Tá, Rodrigo? Sem problemas. Faremos Então, isso. chegamos aqui ao final das nossas perguntas, não temos mais nenhuma aqui. Né? Gostaria de agradecer aí André, Peterson, Rodrigo.
a todos os participantes aqui conosco hoje. Entraremos em contato, né, com quem solicitou aqui também, que a gente perguntou, com o Thiago também. E não esqueçam de responder a nossa pesquisa. Lembrando que no comecinho da semana nós já vamos compartilhar essa apresentação com vocês, né, a gravação também. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco em caso de qualquer necessidade. Muito obrigada. Obrigado a todos. Peterson, André, parabéns pelo trabalho também. E gostaria de aproveitar para convidá-los. A gente vai mandar aí a propaganda do próximo capítulo que a gente vai promover a respeito dos motores elétricos. Então, a ABB é a maior fabricante de inversores de frequência, motores elétricos, e aqui no Brasil a gente vem explorando também esse produto na solução em saneamento. Tá? Então, a gente vai fazer um próximo episódio exclusivo para falar de motores de baixa tensão. Tá bom? Então, mais uma vez agradeço a todos os participantes, aos organizadores e apresentadores. Um abraço e bom dia a todos. Obrigado a todos. Estamos à disposição. Logo.